pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiana do blog Dicas Animais e hoje eu vim trazer mais uma dica bem legal para vocês. Hoje o assunto que a gente vai falar é sobre diabetes nos pequenos animais. Bom, a diabetes mellitus é uma doença que causa aumento da concentração de glicose no sangue. Por que o sangue tem glicose, né, gente? A glicose é a primeira opção de energia do corpo. São os carboidratos, né? E eles são transformados em glicose depois que a gente digere eles. E o que acontece? A gente digere o carboidrato e ele vai em forma de glicose para dentro da nossa corrente sanguínea. Como a glicose é a primeira opção energética, o que acontece? O pâncreas, tanto nosso quanto dos animais, ele produz um hormônio chamado insulina. E esse hormônio faz o quê? Ele pega toda a glicose que está lá no sangue, disponível, e põe para dentro da célula. A célula muscular, por exemplo, está precisando contrair, está precisando de energia, a insulina vai lá e pega essa glicose do sangue e joga para dentro da célula muscular, e a célula muscular consegue produzir energia e consegue contrair. Tanto célula cardíaca, do corpo, todas as células precisam de glicose para funcionar. E o que é diabetes? É quando o corpo não consegue utilizar essa glicose que está disponível no sangue. Então a quantidade de glicose no sangue fica muito alta, que chama glicemia, né? A glicemia fica muito alta e isso causa diversos problemas de saúde. Inclusive a falta da glicose dentro da célula causa os problemas de saúde também, porque a célula vai precisar dessa energia, só que essa energia não está conseguindo chegar na célula por algum motivo. A diabetes é uma doença grave, gente, e dependendo da diabetes que for, ela é pro resto da vida. Esse animal vai ter que tomar medicação pro resto da vida, tomar cuidado com a alimentação, assim como a diabetes humana, a mesma coisa. E aí então existem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Mesma coisa no ser humano, tá? Existem esses dois tipos de diabetes no ser humano também. A diabetes tipo 1 é a mais comum tanto no cão quanto no gato, tá? O que é a diabetes tipo 1? É quando o pâncreas, que é um órgão importantíssimo ao nosso corpo, que a gente às vezes esquece dele, mas ele é de suma importância no organismo, tanto nosso quanto dos animais. Ele que produz a insulina, que é esse hormônio que faz entrar glicose para dentro da célula. Quando ele não consegue, por algum motivo, produzir a insulina, tá? Quando falta insulina, então a célula não consegue ter essa glicose, não consegue tirar essa glicose do sangue, então falta tanta energia para as células quanto sobra glicose no sangue. Às vezes o pâncreas produz só um pouco de insulina e aí você só tem que dar uma manutenção, ou às vezes o pâncreas não produz nada de insulina, tá? E essa morte dessas células que produzem insulina, isso é irreversível. Então, uma vez que seu animal tem diabetes tipo 1, ele vai ter pro resto da vida. Ele vai conseguir ter uma vida praticamente normal, né? Assim como seres humanos que possuem diabetes, eles precisam tomar alguns cuidados, mas a vida continua, entendeu? Contanto que a diabetes esteja controlada, a vida é normal, tá? E existe também a diabetes tipo 2. Essa diabetes tipo 2 ela é mais rara em cães, mas assim, existem estudos que dizem que aproximadamente 20% dos gatos possuem essa doença. O que é a diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2 é quando a insulina é produzida normalmente pelo pâncreas, mas as células não conseguem, mas ela não funciona no corpo. As células elas não são sensíveis à insulina, então a glicose está lá circulando no sangue e a célula não está recebendo, mas não porque não tem insulina, a insulina está lá também, mas é porque a célula ela é resistente à insulina, então de qualquer forma a glicose também não consegue chegar dentro da célula, a célula não consegue produzir energia a partir de glicose. Nesse caso, o que acontece? Adianta você dar mais insulina para o animal? Não adianta. A insulina ela está no corpo do animal, ela está normal, ela está sendo produzida. Só que ela não tem ação nas células, então não adianta você aplicar insulina todo dia no animal. Essa é uma doença que não é insulino dependente, então não adianta você aplicar insulina, tá? Qual que é a principal causa da diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2 é adquirida. Qual que é a principal causa? Obesidade. Pois é, gente, no outro vídeo a gente falou sobre a obesidade e uma das doenças causadas pela obesidade é a diabetes tipo 2. O que acontece? Como eu tinha falado pra vocês no outro vídeo, eu vou deixar o link do outro vídeo aqui embaixo, pra
quem não viu. Quando o animal está obeso, ele transforma a energia, né? Ele armazena a energia em forma de gordura. Só que quando tem muita gordura no corpo, o que acontece? O corpo ele prefere usar a gordura do que usar a glicose, que seria a primeira opção dele. Então, em vez de ele usar a primeira opção, que é a glicose, ele começa a usar gordura. Então, para ele fazer isso, como se ele fechasse as portinhas da célula para a insulina. Então, ele não quer saber de glicose e ele só quer gastar gordura. Por quê? Ele sente que a gordura está em excesso no corpo. Isso que acontece. Então, o corpo ele é inteligente. Ele fala assim, não vou usar a glicose, porque eu tenho gordura demais. Então, eu vou começar a usar a gordura e a glicose, sinto muito, não vou usar. E aí o que acontece? Às vezes aí o pâncreas está lá produzindo a insulina e o corpo está ignorando completamente a insulina. O que acontece? Cada vez o pâncreas vem produzindo menos insulina. Então a diabetes, os animais obesos que têm diabetes tipo 2, eles podem acabar tendo diabetes tipo 1 e aí ficar dependente da insulina para o resto da vida. Então é bem grave, gente. A gente não pode deixar chegar a esse ponto. Não pode deixar o animal ficar obeso. Além disso, além de poder virar diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, o que acontece? Quando o corpo gasta muita gordura, ele vai usar a gordura como principal fonte de energia, o que não é o certo. O que vai acontecer? A queima da gordura ela causa um monte de produtos tóxicos no corpo do animal. Então, além disso, além dele ficar com a glicemia alta, ainda tem esses produtos tóxicos que estão no corpo dele e que ele não consegue. Para eliminar, ele causa dano no rim, causa dano no fígado e causa dano no organismo eles ficarem circulando. Então, é muito importante, gente. Então, como é que eu sei se meu animal está com diabetes? Como é que eu consigo... Quais são os sintomas da diabetes no meu animal? Tá? Então vamos para os sintomas. Aumento da sede. Se o animal vai ter muita sede, você vai ver que ele está bebendo água além do normal, que chama polidipsia, é o nome disso, tá? Então você vai ver que toda hora ele está bebendo água, toda hora você tem que encher o potinho, tá? E aumento da quantidade de urina, tanto na frequência que ele vai fazer o xixi, quanto na quantidade de urina mesmo. Você vai ver que seu cachorro, seu gato, vai abaixar lá, vai molhar, vai fazer uma roda de urina enorme, coisa que você sabe que não é normal, não era normal antes e você tá vendo que agora tá diferente. Em cães é normal também o aparecimento de catarata, porque a glicose ela entra nas estruturas do olho e ela deixa ele opaco. Ela vai deixando com um aspecto de catarata o olho e a luz não vai entrando, o animal pode acabar ficando cego, tá? Então isso, se você reparar que seu animal tá ficando com o olho mais opaco, mais esbranquiçado, pode desconfiar também se tiver com os outros sintomas, porque existe a catarata que não tem nada a ver com a diabetes. No começo da diabetes tipo 1 também tem o emagrecimento. O que acontece? O corpo não consegue usar aquela energia, então o que acontece? Ele começa a usar gordura, porque ele não consegue usar glicose. Então o que ele vai fazer? Eu não estou conseguindo usar glicose, vou começar a usar gordura. E ele não é um animal obeso, então ele vai começar o quê? A emagrecer muito rápido. E isso também vai causar o que nele? Fome. O aumento da fome nesse estágio da diabetes também é muito comum. Você vê que o seu animal está comendo e não está engordando, pelo contrário, ele está só emagrecendo. Aí, junto com o aumento da sede e o aumento do xixi. Os animais também podem apresentar vômito, letargia, ele fica mais fraquinho, fica mais quietinho, porque ele não tem energia, ele está se alimentando, mas a energia não está chegando nele, então ele fica mais fraco, pode ficar com dificuldade de caminhar por causa dessa fraqueza. Às vezes você vê seu animal fazendo xixi e em volta do xixi dele fica cheio de formiga. Por quê? Como o sangue está com excesso de glicose, o rim começa a jogar glicose para fora do corpo, na urina. Então isso chama glicosúria. Quando o rim começa a jogar, isso normalmente não acontece, não é para ter glicose na urina, porque é para o corpo estar usando essa glicose que a gente está ingerindo. Se o corpo não utiliza, o rim tem que fazer alguma coisa, então ele começa a jogar para fora a glicose que estava no sangue e vai pro xixi, então o xixi fica doce. Então começa às vezes a ter formiga em volta do xixi, isso é uma dica também. E outra coisa também às vezes você começa a sentir um cheiro de acetona, não é um cheiro de acetona, mas que lembra acetona no hálito do seu animal, tá? Outra dica, isso é causado pela queima de gordura. Quando o animal está queimando gordura para transformar energia em grande quantidade, dá esse cheiro de acetona no alho. Então, se o seu animal apresentar algum desses sintomas, não perde tempo, gente. Vai no veterinário, o exame é simples, é um exame de sangue super simples, dependendo, dá pra fazer até na hora.
Normalmente o exame é feito com um jejum de 12 horas, tá? Então você deixa o seu animalzinho em jejum, vai lá, faz o exame de sangue. Na hora você já vai saber, no dia seguinte, quando sair o resultado do exame, você já vai saber se o animal é diabético ou não e o que você precisa fazer para ele voltar ao normal, entre aspas, né? Outra coisa é assim, principalmente se você notar esses sintomas que eu falei, a diabetes ela é mais comum em animais a partir dos 7 anos de idade. Mas tem animais que nascem já com ela, tá? E aí, então meu animal, eu fiz o exame lá, tinha os sintomas, fiz o exame de sangue, ele tem diabetes, meu animal. O que eu preciso fazer? Dependendo da diabetes que seja, se for diabetes tipo 1, vai ter que aplicar a insulina certinho, de acordo com a recomendação do veterinário. O animal não pode ficar sem comer, porque se o animal ficar sem comer e você aplicar a insulina, ele vai ter hipoglicemia, que é a quantidade de açúcar muito baixa no sangue, e isso é muito grave também, pode levar o animal a coma, pode levar o animal a ter até a morte, tá? A hipoglicemia também mata. Então tomar esse cuidado especial com a alimentação, não pode dar insulina sem o animal ter se alimentado, ou se ele não estiver querendo comer, não aplica insulina, procura o veterinário, tá? Pra saber o que está acontecendo. Você vai ter esse trabalho pro resto da vida, vai ser um animal especial, vai ter que ser tratado desse jeito. Mas assim, a sobrevida dele é praticamente normal. Se a diabetes ficar controlada, a alimentação controlada, o peso dele controlado, leva uma vida praticamente normal. E se no caso da diabetes tipo 2, o que eu preciso fazer? Gente, emagrecer esse animal. Se o seu animal continuar obeso, ele vai acabar tendo diabetes tipo 1 e aí é pro resto da vida. Se você detectar no começo diabetes tipo 2 no animal que está obeso, você detectar no começo, né? Porque senão depois já vira o diabetes tipo 1. Se você conseguir emagrecer esse animal, o pâncreas ele volta a produzir a insulina e o corpo volta a utilizar a glicose. Então aí acabou a diabetes. Essa diabetes tipo 2 ela acaba. Se você conseguir emagrecer esse animal, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre obesidade, não é tão difícil, gente. É preciso só persistência, tá? E seguir sempre a dieta certinho. Então os animais que têm diabetes, o que a gente não pode dar? Tem um tipo de carboidrato, tá? Ele vai ter que comer uma ração que é especial para animais diabéticos, que tem redução de amido, um monte de aumento de fibra, um monte de coisa que vai ajudar a manter essa glicemia controlada dentro do corpo e continuar produzindo energia para ele. Existem aí no mercado uma grande variedade de rações medicamentosas para animais que têm diabetes e para animais que são obesos também, como eu já falei no outro vídeo, tá? Então, como eu disse também no outro vídeo, elas são um pouco mais caras, mas vale a pena. Não tem opção, gente. Vai ter que comer. E dependendo da diabetes, como eu falei, tomar insulina sempre. Alguns animais têm que tomar 2 vezes por dia a insulina. Então, é uma agulhinha bem fininha, pequenininha, no subcutâneo. É tranquilo de aplicar, tá? Mas eu espero que seu animal não chegue a esse ponto no caso da diabetes tipo 2. Vamos emagrecer esse animal o mais rápido possível, tá? Então é isso, gente. Era isso que eu tinha pra falar sobre a diabetes. É uma doença muito grave, é uma doença extremamente comum e as pessoas estão deixando passar desapercebido. As pessoas não estão prestando atenção nesses sintomas que eu falei. E aí a diabetes vai piorando, até chegar a um ponto que o animal não consegue mais sobreviver com a glicemia tão alta, com uma obesidade tão grande e acaba por morrer. Sendo que é uma doença que é tratável. Ela não é curável, mas ela é tratável, no caso da diabetes tipo 1, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de compartilhar, tá? Porque muita gente, o animalzinho tem diabetes e não está percebendo, não está sabendo, tá? O veterinário sozinho, ele não consegue fazer milagre, ele não consegue... se você não falar, se você não procurar ele e falar os sintomas que ele está tendo, o veterinário não vai conseguir adivinhar que o animal tem essa doença. Então, procura o veterinário, conversa com ele, fala tudo, porque às vezes os detalhes que você acha que não tem nada a ver, o detalhe que você acha que não é importante é muito importante, tá? Para qualquer doença. Para o veterinário saber, porque às vezes aquele detalhezinho é aquilo que vai dizer pro veterinário, é isso que ele tem, tá bom? Então é isso, não esqueça de curtir a gente nas redes sociais, no Facebook, não esqueça de curtir também o blog. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!